Oi, oi. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, imparável. Bem-vindos quem tá chegando agora. Shalom, shalom. Que a paz do Senhor esteja convosco. Ciro, bem-vindo. Que Deus abençoe. Ramona. Gente, bem-vindos todo mundo que tá chegando agora. Que Deus abençoe. Ezequiel, Josué, Alex, Mateu, Ivan. Paz do Senhor. Que Deus abençoe. Bem-vindo, Mateus. Que Deus abençoe. Tudo na bênção. Graças a Deus. Gente, a gente tá começando a nossa live agora, então se você tá chegando agora, fica tranquilo que você não perdeu o bate-papo de hoje. A gente foi, eu sei, Ivan, que a gente tá atrasado. A gente foi na igreja hoje, tinha Santa Ceia. E aí o pastor se empolgou um pouquinho, a gente acabou se empolgando e demoramos um pouquinho mais pra chegar em casa. E aí a gente chegou em casa e falou, vamos abrir logo essa live, que a galera já deve estar esperando para nós papear. Mas a gente se atrasou por um bom motivo, tá? A gente se atrasou porque a gente estava na igreja. Então, é um bom motivo. A gente estava renovando a nossa aliança com o Senhor e com os irmãos, né? A gente estava na Santa Ceia. Amém, gente? Shalom, shalom. Todo mundo que tá chegando agora, bem-vindos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se você caiu de paraquedas nessa live, é a live de relacionamento, a live em casal, onde eu e meu esposo Jefferson, a gente vem aqui conversar um pouquinho com você sobre alguns temas em específico, fazer um bate-papo, para que a gente tire algumas dúvidas, entenda algumas coisas. E a gente tem live aqui Sandra. No perfil. Oi, Sandra, bem-vinda, tudo bem? Que Deus abençoe, excelente noite. A gente tem live aqui no perfil, gente, praticamente todos os dias. Segunda, quarta e sexta, sobre alguns temas em específico que o Senhor direciona. Na terça-feira a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e empresarial. A gente fala um pouquinho mais do ecossistema, os produtos, serviços que a gente tem. E no domingo a gente tá aqui junto para falar sobre relacionamento, casamento, tira dúvida, enfim. Conversar um pouquinho mais. E todas as manhãs, gente, de segunda a sexta, a gente tem devocional aqui no perfil. Também aí a partir das 7h15, tá bom? Comenta aqui se é a primeira vez que você está chegando na live, se você já acompanha a gente, se é a primeira live de casal que você tá aqui. É uma rosa aquilo? Acho que é uma rosa. O rosa, nós somos casados. Ah, o Ivan é a primeira vez. Aham, Ivan. A gente sabe que é a primeira vez que você tá aqui. O Ivan já tá quase concorrendo o livro lá, de tanto que ele vem. Ah, gente, por falar em livro, quem tá me seguindo aqui no perfil, tá concorrendo no livro, tá? Quem me segue entra em lista de oração, então a gente ora por você e também tá concorrendo o livro. Assim que a gente bater 1.500 e tá quase, tá, Ivan? Você falou que ia demorar, a gente tá com 1.400 e pouquinho. Então, se você não me segue ainda, já me segue pra você acompanhar todos os conteúdos, ficar por dentro de tudo e poder ser uma pessoa presenteada com o livro. Só por estar me seguindo, você já pode ganhar o livro Mente Escravizada, como que você rompe as amarras mentais para viver o chamado do Sheon. E o seguidor mais ativo, quem mais interagir aqui no perfil, também vai ganhar o livro. Então, são 2 pessoas que vão ser presenteadas com o livro que tá ali no link da bio, tá? E se você já quer dar o start, se você já quer começar, já pode adquirir o seu livro, ele tá disponível ali no link, tá bom? 1.425, já, glória a Deus! Quase 1.500 almas. Então, você que tá aqui, me ajuda a chegar mais almas. Compartilha essa live. Nos ajudem a chegarem mais almas. Amém? É sim, Leni. Na nossa live de casal, de relacionamento no domingo, sou eu e meu esposo que a gente vem aqui papear com vocês. Quase, Ivan. Falta pouco. Vamos lá, gente? A gente tava pensando sobre o que a gente ia conversar hoje à noite, né? E pra quem já tá aqui, pra quem já acompanha, sabe que de vez em quando alguém aqui, ó, lança uma bomba pra gente, lança uma pergunta e sai correndo. Não sai correndo, a gente conversa sobre.
Mas é porque a gente quer saber a opinião de vocês sobre também, né? O que vocês acham? Então eu vou deixar um pouquinho o Jefferson falar também, porque eu só tô eu tagarelando, e você tem que falar, tá, amor? Shalom, pessoal. Bom estar com vocês aqui mais um final de semana. Como o meu amor falou, nós estávamos aqui pensando o que nós vamos trazer para compartilhar com o pessoal, tá debatendo, Depois a gente pode continuar. debatendo com o pessoal. E aqui na nossa conversa a gente estava pensando, pô, por que os relacionamentos que antigamente duravam anos, né? E hoje as pessoas se casam e ficam 1 ano, 2 anos e se separam. Então eu gostaria de perguntar para vocês por que os relacionamentos atuais estão durando tão pouco. E a gente debater um pouco em relação a isso, eu vou dar minha opinião, ela vai dar a dela. E hoje o nosso tema vai ser esse, porque o relacionamento está durando tão pouco nessa geração. E aí, gente, vão comentando aqui, enquanto vocês comentam por que vocês acham que os relacionamentos não estão durando hoje. Queria dizer bem-vindos para quem tá chegando, Vanessa, que Deus abençoe. E uma pessoa fez uma pergunta aqui. Sim, agora a gente veio... Cesna. A gente mora em vários lugares. Isso aí. Gente, partindo da base do pressuposto de que as nossas palavras têm poder, a culpa barra a responsabilidade de estar morando num container é minha. Porque eu falei, olha, eu moraria num container, deve ser legal. E eu achei uma pessoa que é parceira, né? Então ele falou assim, vamos! E falei, não, você tá falando sério que você moraria num container? Ele falou, moraria, tipo, a gente passaria uma temporada, né? Aí ele falou, eu ficaria uma temporada. Eu falei, então vamos. E aí a gente tá morando num container, sim. Sim, a gente tá passando uns dias, uma temporada aqui no container. Uma temporada que já tá acabando, né, amor? Mês que vem. Esse mês, né? Uhum. Mês que vem a gente já... Mas a gente decidiu passar uma temporada num container e sim, estamos morando num container. Por falta de... Número limitado, não conseguimos entender. Tem como você reescrever, por favor? Por falta de quê? Um pelo outro? De um amar o outro? Porque a vida é curta. Porque a vida é curta, sim, somos um casal. Somos casados. Estão lutando para não ter o término? Coragem em de morar num container é legal. Gente, eu já morei no refúgio de montanha, já morei na beira do mato. Aí agora... na beira do mato. São experiências. Agora a gente tá tendo uma experiência num container. Aí vamos ver qual que vai ser a nossa próxima... Então, aí, ó, ele tem propriedade para falar que um container é bem equipado. Isso aí, o Cesna. Cesna. Isso aí. Que massa, container personalizado. Como assim, de casa? Não, equipado assim, personalizado igual isso. Eu e minha mulher fizemos um propósito. É isso aí, limitado. Não dura por causa da promiscuidade. As pessoas não querem compromisso. Querem ser promíscuo. Oi, Moisés, tudo bem? Não querem entender um ao outro. Boa, gente, tô gostando dessa resposta hoje. São egoístas. Casamento é igual a loteria. Pode falar, amor. Você vê que todas as perguntas, mas todas as respostas, elas levam a uma situação. Mas o que é que está gerando toda essa falta de sensibilidade, todo esse distanciamento em relação às pessoas, todo esse esfriamento, né? Porque se está acontecendo toda essa situação é porque tem algo que está sendo implantado na sociedade, nessa geração, que está causando esse distanciamento. No meu ponto de vista, né, Pode continuar. Devido à tecnologia, que é algo bom, e também quando a gente não sabe usar, se torna ruim. Você vê que nós, na outra live, nós falamos sobre microtraições. E referente ao celular, se a gente casado, a gente não souber usar o celular, a gente acaba causando esse tipo de conflitos. Falta de confiança, distanciamento,
sabe? Porque a gente não está tendo sabedoria de utilizar certas ferramentas. Então, isso é um dos fatores que está causando esfriamentos em relacionamento, né? Agora vocês não falam mais, porque outro dia tava me zoando, amor, que eu tava com olho de japa, porque eu tava assim, ó, pra ler. Tá com essa cara de japonês, porque eu tava assim, ó, pra ler. Agora vocês não me zoam mais. E, Pode terminar, perdão. e fora também, como nós falamos há algum tempo, nós, todos nós nascemos e temos uma pessoa compatível para o nosso propósito. Muitas das vezes a gente não espera, porque a gente é impossível, a gente não consegue esperar uma pessoa para que Deus direcione para ser nosso parceiro ou nossa parceira. Então a gente acaba se relacionando com pessoas que não têm o mesmo propósito, que é de julgo desigual. Acaba você não tendo nenhuma conexão mesmo, sabe? E aí, pegando o gancho do que o Jefferson trouxe antes e do que vocês estão trazendo aqui também, esse bate-papo não é só pra quem é casado, tá? É pra quem não é Aham. casado também, porque é isso que o Jefferson pontuou agora. Às vezes a gente não tem paciência de esperar a pessoa certa. Aí a gente acaba se envolvendo com as pessoas erradas, acaba se fragmentando cada vez mais e se afastando de quem a gente deveria encontrar, ou mulherada de ser encontrada pelo seu esposo. E vocês trouxeram bastante ponto referente ao olhar do outro, né? A mulher isso, o homem aquilo, a traição, aquilo, aquele outro. Mas isso, gente, é quando a gente olha pro outro. E quando a gente olha pra gente? Porque jogar responsabilidade pro outro é fácil. Ah, porque a mulher tá usando roupa indecente. Não tô defendendo mulher que usa roupa indecente na academia. Também não vou defender o cara que fica dando carona pra mulher do trabalho sendo casado. Entende? Mas assim, é parar de querer olhar para o outro, para as ações do outro e olhar para as suas ações. O que que eu tô fazendo? Lembra que o Jefferson até comentou agora que a gente falou das microtraições na live passada. Uma mensagem no celular, uma conversa, uma curtida, uma olhada. Gente, tudo isso vai fazendo com que a traição em si, o ato em si, ele aconteça. E aí a gente caiu de novo em traição. Mas a traição, ela nada mais é do que você tá buscando fora o que você já teria dentro de casa. Se você já tem uma pessoa dentro de casa, você não precisa buscar fora. Você precisa direcionar o seu olhar para a pessoa que está dentro de casa. Porque senão, por que você tá casado se você tá olhando fora? Por que você foi casar? Por que você foi ir pro julgo desigual? Porque algumas pessoas pontuaram aqui, né? Se vocês não acreditam nas mesmas coisas. Tem um trecho da palavra que fala assim que melhor serem dois do que em um. Vou até ler aqui, ó. Porque se um cair, o outro levanta o companheiro. Não tem como dois andarem, lá em Amós fala, não tem como dois andarem em conjunto se não estiverem de acordo. Então, por que você que tem uma crença, que tem uma ideologia, que acredita numa coisa, vai se unir uma pessoa que não tem os mesmos princípios, os mesmos valores que você? Vai ir pro jogo desigual e aí vai acontecer isso que vocês estão falando, né? Que vocês estão aí partindo pra traição, pro interesse, porque não é genuíno, não é Aham. pelo que a pessoa é, sabe? É pelo que ela tem. E buscar saber quem é a pessoa antes de se relacionar e se aprofundar no relacionamento, porque mesmo Deus direcionando o nosso encontro, falando com a gente, falando em espírito, quem viu aqui na live passada ou retrasada o nosso testemunho, viu que nós fomos direcionados a nos encontrar e no primeiro dia eu pedi ela em casamento, mas mesmo assim passamos um mês conversando todos os dias, constantemente. Tinha dia, pessoal, que a gente passava a noite inteira conversando. Dava mais de 12 horas, assim, junto, só sentado conversando. Dava dor na bunda de ficar sentado conversando. Porque a tomada de decisão que nós tomamos foi muito importante. Então, mesmo Deus confirmando, a gente precisava conversar para entender e deixar algumas coisas do passado para trás também. E aí, quando nós, né, alinhamos bastante coisa, ela me conheceu, eu contei muitos detalhes da minha vida passada e daí a gente deixou para trás tudo aquilo. É importante também, quando vocês começarem a se relacionar, apagarem o passado de vocês, sabe? Esquecerem.
Porque muitas das vezes a pessoa tem um relacionamento novo e toda vez está tocando no passado. Isso aí vai fragmentando também, vai cansando também o relacionamento atual. É horrível. Isso que o mestre perguntou antes, de simplesmente esquece, se a gente não tiver o direcionamento de Deus, se não for uma união com propósito, se não for algo que o Senhor está guiando, se a gente não tiver sabedoria, se a gente não tiver discernimento, a gente não vai conseguir simplesmente deixar para trás. Por quê? Porque lembra a gente já bateu esse papo muitas vezes aqui, principalmente na terça. A nossa mente, ela mente. E aí a gente vai ficar dando ouvido para vozes que não é pra gente ouvir, que no caso é a voz do Senhor. Aí lembra o que aconteceu com a mulher de Ló, quando ela virou para trás? Porque ela saiu da cidade, mas a cidade não saiu dela. Ela carregou no coração aquilo que era o passado. E não tem como você viver o novo se você tá preso no velho. Não tem como você viver uma nova história, algo diferente que o Senhor direciona, se você está ainda preso no velho. Preso nas antigas pessoas que você se envolveu, ainda com... Porque, gente, quando a gente fala preso nas antigas pessoas, assim, quando a gente se envolve fisicamente com uma outra pessoa, não é só uma união de carne, não é só um momento ali físico, sabe? É uma união emocional, uma união espiritual. Então é muito mais profundo do que parece. E se tiver uma relação é pior ainda. Que é uma troca, né, de sangue, né? Era nesse ponto que eu tava falando. Porque de ter relação e se essa troca de sangue, se essa conexão... Essa energia, ela passa uma para outra. E você termina o relacionamento e é alguma coisa que essa pessoa tem, alguma mágoa, ela vai com você. Até você se libertar daquilo, processo. É um processo, né? É um processo, não é de uma hora para outra. E aí daqui a pouco você se envolve no outro relacionamento e você leva aquela carga do outro relacionamento e não entende por que você não está conseguindo se relacionar com a outra até você se libertar da energia que te fragmentou, né? Porque você, quando você vai se relacionando com uma, se relacionando com outra, você acaba perdendo a sua essência, sabe? E aí quando você fica preso nessas coisas do passado, você não renuncia a essas conexões, você fica carregando de um relacionamento para o outro, de um envolvimento para o outro, você dificilmente vai conseguir ter discernimento de saber que a pessoa que está na sua frente é ou não é a pessoa indicada por Deus. Porque pensa comigo, se você tá cheio de carga emocional, espiritual, tá com um monte de coisa que não era para você carregar, que não era para você ter, que você foi juntando a tua vida inteira. Aí chega a pessoa certa, a pessoa que você pediu, a pessoa que você orou, que passou pelo processo para te esperar, que, né? E você não consegue reconhecer que é a pessoa. Você não consegue ter o discernimento do espírito de entender que aquela pessoa é a pessoa que Deus direcionou. Por quê? Porque você já tá tão fragmentado e você deu tanta brecha pro inimigo que ele acabou fazendo festa na tua vida. É isso mesmo. E, mestre, esse ato que homens ou mulheres cometem, isso também causa um distanciamento de alguma pessoa ou de situações que poderiam ser positivas, né, na nossa vida. Porque você está se Eu não queria usar a palavra mutilando, mas de certa forma. De certa forma, porque tem uma pessoa compatível para você estar fazendo esse ato. Então, de certo modo, você está agindo de forma inadequada, né? O nosso corpo, gente, ele é templo do Espírito Santo. Então, quando a gente faz alguma coisa para prejudicar o nosso corpo, e aí muitas pessoas que vão para esse lado desse tipo de conteúdo, que tem esses tipos de vício, falam, mas eu não tô prejudicando o meu corpo. Não tem nada a ver. Só que pensa só, quantas coisas você deixa de acessar lá na frente que o Senhor tem para você. E o esfriamento que causa, porque isso aí causa um esfriamento também. Você acaba perdendo interesse por pessoas, o seu amor em relação através desse ato acaba se esfriando. Quando você vai ter uma relação com a pessoa, você não vai ter um ato verdadeiro, porque você está acostumado com aquela situação, sabe? E aí você acaba dando brecha pro inimigo para dentro do teu relacionamento. Se você não tá no relacionamento é uma coisa, e se você tá no relacionamento é outra coisa, tá, gente?
Se você não tá, você acaba se fragmentando e você pode não encontrar a pessoa. E se você já está dentro de um relacionamento, o teu relacionamento com a pessoa que tá do teu lado vai acabar se esfriando. Por quê? Porque o teu cérebro ele vai acabar ficando programado para aquela situação. Lembra, a gente cria as nossas sinapses neurais através de duas formas. Ou através de forte impacto emocional ou de repetição. E aí, se você fica assistindo, né, muito alguma coisa, se você ouve muito alguma coisa, se você é viciado em algo, é porque você repete aquilo. E se você repete constantemente, aquilo acaba se tornando uma crença na sua cabeça, acaba se tornando uma verdade absoluta para você. E, consequentemente, quando você for ter o ato, né, com a pessoa que tá do seu lado, vai ficar, tipo, meio sem graça, sabe? Meio artificial mesmo. Você Porque não vai... é aquilo que você tava acostumado a ver, que a sua cabeça tava acostumando a ver. Faz sentido, gente? E, Edilson, é na nossa fraqueza que a força do Senhor se aperfeiçoa, tá? Então, quando a gente diz, tem um trecho que ele fala assim, diga ao fraco, eu sou forte. A gente, por a gente ser humano, a gente não consegue nada. Tipo, tem um trecho da Bíblia que Cristo fala assim, ora, sem mim nada podeis. Então, a gente precisa que o Senhor nos dê força, nos dê direcionamento, nos traga clareza, nos traga sabedoria, porque se a gente quiser ficar fazendo na força do nosso braço, a gente não vai conseguir. Nossas cargas, taraná. Superar diferenças. Alguém trouxe aqui que responde a nossa pergunta. A superar diferença. Constantemente, diariamente, tá? O tempo todo. Imagina, como eu estava falando aqui, pessoal, quando nós conhecemos, a gente conversou muito, porque eu tenho uma cultura totalmente diferente. Prontos para perdoar um ou outro. Se errarem gravemente. Olha, eu acho que o ponto-chave... É não deixar chegar a esse ponto. O ponto-chave da sua pergunta é gravemente. Porque antes de acontecer algo grave, aconteceram várias outras coisas antes. Então, se você não for conversando, resolvendo, alinhando, pontinho por pontinho, questão por questão, vai virar um problema urgente. Por que às vezes a gente tem... eu tenho um problema urgente. Eu tenho um problema que eu não consigo resolver. Eu tenho algo urgente para resolver. Quando a gente deixa de lado as coisas que são importantes, elas acabam se tornando urgentes. Tem que ser tipo para ontem, porque senão já não resolve mais. Porque o tempo já passou, o tempo de resolver. Então, errar é humano, vai acontecer erro. Mas aí você vai precisar sentar com a pessoa que tá do teu lado e você vai dizer assim, olha, amor, eu errei nesse ponto aqui, ó. Desculpa, eu agi de uma forma que eu não deveria ter agido. Não empurrar com a barriga, tratar na hora. E aí, se você empurra com a barriga, leva nas coxas, que você não tá nem aí, foi só uma vez, não tem nada a ver. Vai acumulando, e aí vai chegar um ponto onde você vai acabar estourando, a outra pessoa estoura. Nós falamos, microtraições. Acontece as pequenas coisas, vai aumentando, daqui a pouco acontece uma agressão, uma traição física. Então, a gente não precisa deixar chegar nessa situação. E aí, quanto mais a gente vai resolvendo... É diálogo, muito diálogo. E aí, o que a Mi trouxe da questão das brigas, né? Muitas pessoas acham que discutir é ruim, gente. Ter discussões saudáveis dentro de um relacionamento é muito bom. Ter conversas saudáveis, discussões saudáveis, porque quando a gente discute um assunto, a gente questiona, a gente coloca o nosso ponto de vista e a gente ouve o ponto de vista da outra pessoa. Então a gente consegue clarear sobre aquele determinado assunto. Então é muito importante que a gente tenha discussões saudáveis dentro do relacionamento, para que não chegue numa briga física, por exemplo, sabe? Numa agressão. Por quê? Porque quando a gente admite as nossas fraquezas, quando a gente fala pro outro, olha, eu tenho isso aqui que eu preciso de ajuda. Ó, eu tenho uma fraqueza nesse ponto aqui, eu ainda não me curei 100% disso aqui, amor, eu preciso da sua ajuda, porque se eu for fazer tal coisa, ou se acontecer tal situação, vai acabar ativando um padrão meu, então você, por favor, me ajude para que eu não, sabe? O relacionamento é isso, gente, as pessoas estarem juntas. A base de tudo, a amizade. Ela é primeira coisa que aconteceu no nosso relacionamento, pessoal, ela virou minha amiga. Eu primeiro busquei entender quem era ela me entender, ela virou minha amiga e depois minha esposa, porque
a sua parceira tem que ser sua amiga em primeiro lugar. Você tem que compartilhar tudo com ela mesmo. Porque quando você esconde algo, isso acaba fragilizando o seu relacionamento. E a melhor solução, gente, a melhor saída para absolutamente tudo é a verdade. Então, por mais que às vezes doa no momento alguma determinada situação, sei lá, você tá aí há vários anos e você escondeu alguma coisa do seu parceiro durante um período. Aquilo vai acabar indo te corroendo por dentro, sabe? É uma arma que você dá pro inimigo. Por quê? Porque ele vai trabalhar na sua mente em cima daquilo que você escondeu da outra pessoa, E vai sabe? aumentando cada vez mais. Isso aí, e vai aumentando. Então não é só aquela Não setinha para. do inimigo. Ele vai começar a lançar seta e seta e seta e seta e seta até você não aguentar mais. Aquela situação que era pequena, ele vai trazer outras coisas, outras situações maiores para aquilo virar uma bola de neve e você não aguentar mais. E aí chega o ponto de que ficaram 20 anos casados, 30 anos casados. Não, vamos terminar o relacionamento, a gente não se ama. Será que não se ama mesmo? Ou faltou diálogo, faltou respeito, faltou união, faltou companheirismo? Foram se deixando pequenas coisas de lado, sabe? Porque vocês pontuaram que é questão hormonal, né? Principalmente mulherada sofre com isso. Tem aí uns picos hormonal ao longo da vida. Então, de vez em quando, dá vontade da gente querer esganar o nosso marido. Eu também tem esse aí. Eu falei pra ele, amor, não sei às vezes como você me aguenta. Que eu não tô me aguentando, às vezes, eu não sei como é que ele me aguenta. Eu falei isso pra ele essa semana, inclusive. Falei, meu Deus, amor, hoje eu tô porre. Tô pra não falar aquela expressão que eu falei. Que eu tava, gente, horrível, gente. Eu não tava me aguentando. Eu falei, amor, como é que você tá me aguentando hoje? Deu risada. Ele falou assim, amor, acontece, é normal. Porque eu tô passando por uma fase onde eu tenho oscilações hormonais, então às vezes eu choro do nada, às vezes eu... Sabe? Que vocês trouxeram aí, né? Eu tenho uns negócios assim, ó, que a outra pessoa precisa ter compreensão. De mesmo modo, a mulher. Às vezes, o homem tá passando por um momento difícil no trabalho, tem alguma questão profissional que tá incomodando ele. E hormonal, como eu me esqueci o nome do rapaz ali falou, o mestre, né? Acho que foi. Mestre falou, Várias pessoas então falaram que é ser compreensível. Relacionamento, casamento é isso, pessoal. Há indiferenças. Nem todos os dias a gente tá bem, às vezes ela tá pensativa, às vezes a gente tá na nossa luta interna e a gente tem que ser flexível, tem que entender, é isso, é ser parceiro. Porque nem sempre a gente tá de boa, assim, pra fazer, né? Eu entendi o que foi pontuado aqui de baixo libido e afins. Nem sempre a gente tá de boa, mas aí a gente precisa entender o lado do outro também. Tá tudo bem, tá? Você não quer por quê? O que tá acontecendo? Você tem alguma coisa? Você quer conversar? Porque às vezes, gente, a falta de relacionamento físico entre um casal normalmente acontece pela falta de diálogo. Vocês sabiam disso? Que normalmente o homem e a mulher que são casados, gente, a gente tá falando de casamento homem e mulher, tá? Agora dos outros eu não posso falar nada. Se o homem e se a mulher não tem relação física, não tem o ato em si, normalmente é por falta de relacionamento de fala, é por falta de diálogo. Por quê? Porque a mulher ela é muito mais emocional do que o homem. Então, às vezes, aconteceu alguma coisinha, você se desentendeu de manhã, o homem não ajudou a lavar a louça, e você pediu ajuda pra ele lavar a louça, ela vai ficar com aquilo na cabeça. Aí de noite o homem vai querer chegar em casa e vai querer namorar, ela vai estar com aquela coisa na cabeça de que ele não lava a louça. E ela não falou pra ele que ele não lava a louça. E aí ela vai ficar brava e não vai querer fazer nada. Gente, eu tô falando isso pra vocês porque isso realmente acontece. E não tô falando só do nosso relacionamento, porque graças a Deus a gente conversa. A gente diz um pro outro, ó, amor, não gostei de tal coisa. A gente fala muito na hora, isso. A gente trata na hora. A gente, desde que se conheceu, a gente pontuou muitas coisas. Então, a gente debate bem pouco. Devido a situações de casais que a gente vê, a gente debate bem pouco. São situações pontuais que a gente não deixa, né, avançar. Pra não chegar naquele ponto do grave lá, tá? No errar gravemente. Então, assim, eu não gostei de uma coisa que você falou. Fez alguma coisa, tem alguma mania diferente. Pra quem não sabe, a gente tá quase 7 meses juntos, gente. Conhecemos, te pedi em casamento no primeiro dia, depois de um mês a gente casou. Então a gente tá 7 meses junto. A gente tá casado há 6 meses, praticamente. A gente vai fazer agora 6 meses.
de casado. Então, ele é da Bahia e eu sou de Santa Catarina. São duas culturas completamente diferentes. Então, tem coisas que pra ele é normal, que pra ele é comum, que eu fico, quê? Como assim? Tipo, amor, o que é isso? Amor, não gosto de tal coisa. Amor, isso daí não vai dar certo. Eu falo muito. E ele também fala, amor, como assim? Amor, isso não... Sabe por quê? Porque se a gente tem alguma coisinha que a gente não gostou, que a gente viu que pode ficar lá no nosso inconsciente... a gente fala. Por quê, gente? Porque a gente é 5% consciente e 95% inconsciente. Então, a mulher que fala que ela não é emocional, ela pode falar que ela tem controle do seu emocional. Isso é uma coisa. Você ter liderança emocional é uma coisa. Você ter discernimento emocional é uma coisa. Você ter capacidade emocional, flexibilidade emocional é uma coisa. Agora, você dizer que você não tem como dizer, porque é biológico. E aí, ser emocional não é ser emotiva. Eu tô pegando aos pouquinhos os pontos do que vocês estão falando aqui, tá? Não sei se vocês concordam comigo, mas ser emocional não é ser emotiva. Ter liderança emocional é você saber o momento de você chorar, é você saber o momento de você gritar, é você saber o momento de você dizer não. Porque muitas mulheres dizem que eu sou, né, o boss da casa, e aí não sabem dizer não. Estão lá com umas crenças emocional, e eu tô falando isso porque eu já vivi isso. Estão lá com umas crenças emocional, com uns BO que aconteceram na infância que nem elas sabem. Esse posicionamento está desestabilizando muitos relacionamentos. Isso aí. E aí ele pontuou aquilo que eu ia chegar. E aí, essas crenças que a gente acabou pegando na nossa infância através dos nossos programadores, que são as autoridades que a gente tem, né? Porque pra quem não sabe, até os nossos 7, 8 anos, a gente não sabe discernir o que é verdade, o que é mentira, o que é certo, o que é errado. Tipo, se um pai fala pro filho que chocolate é bom, chocolate vai ser bom. Se o pai fala pro filho que chocolate é ruim, vai ser ruim. E aí o gosto dele, a ação dele, se ele vê os pais brigando, o que ele absorve, todo o ambiente que a criança está inserida até os 7, 8 anos, que é a primeira infância, ela vai acabar reagindo na vida adulta. Então lembra, consciente ou inconscientemente, você está vivendo a situação que você escolheu. Se você não quis estar nessa situação consciente, foi porque o teu subconsciente, o teu emocional te levou para essa situação. Então, muitas vezes não foi você quem quis, não foi você quem escolheu aquilo conscientemente, mas foi o teu inconsciente que te trouxe para essa situação. E sim, mestre, eu tenho formação de terapeuta e sou estudante de neurocomunicação. Amo estudar a cabeça humana. E eu tô falando isso num contexto geral de ciência, de técnica, não pessoas em específicas, tá? E que bom, Tainá, que bom que você controla a sua vida. Isso é incrível. Por quê? Porque quando a gente tem liderança emocional, a gente consegue liderar a nossa vida. E aí a gente toma as nossas decisões de uma forma consciente. Porque a gente já entendeu que existe um mar de coisa que a gente não sabe. Mas existe um mar de coisa muito maior que a gente não sabe que não sabe. Que na nossa cabeça nem é possível, entendeu? Não é porque a gente pessoa não, também. Porque a gente não é expert em tudo. Então sempre tem alguém que sabe um pouquinho menos que a gente pode ajudar, que a gente pode ensinar, e sempre tem alguém que sabe um pouquinho mais que a gente em determinada área, que a gente pode aprender. E aí vai, gente. E aí vai, a gente vai se conectando e vai aprendendo. Excelente nível. Fala control. Oi, limitado, não consegui entender. Oi, Adri, boa noite. Shalom, shalom, todo mundo que tá chegando. Shalom. E aí, a gente volta para a pergunta que foi feita. Por que hoje em dia muitos casais não ficam mais juntos? Porque, infelizmente, emocionalmente, eles não sabem liderar. Não sabem conseguir se organizar, ter controle emocional. O homem não se posiciona como deveria se posicionar e a mulher também não se posiciona como deveria. Então, por isso que está gerando bastante conflito, bastante falta de sensibilidade um com o outro. A moça ali falou que agora, né, que não tem emoção, então isso
acaba também destruindo o relacionamento, porque endurece o coração do homem, endurece o coração da mulher, e é isso que está destruindo os lares, porque se a mulher quer assumir um posicionamento que não é dela, e entrar numa situação que o homem deveria estar cumprindo como líder na casa, isso acaba tirando a autoridade do homem, sabe? Muitas das vezes, e aí por isso que a gente está vendo, às vezes, o homem sem espaço, às vezes ele fica até meio sem querer tomar uma atitude, porque às vezes não quer avançar muito para não chatear a mulher, mas o posicionamento do homem tem que ser como antigamente, íntegro, tem que ser líder da casa, tem que tomar a frente de algumas coisas, ser o sacerdote da casa, sabe? E é isso que a gente como homem tem que fazer. E aí essa questão da girl boss, eu posso falar com propriedade porque eu fui por muito tempo, tá? Eu não queria, de forma alguma, me envolver com homem nenhum que tivesse ou a mesma capacidade que eu, ou mais capacidade que eu em determinadas áreas da vida. Por exemplo, a profissional, porque eu queria ser a chefona da casa. E aí, gente, tem um negócio para dizer para vocês. Você lembra? Você atrai, você vive o que você tolera, o que você aceita, o que você consciente ou inconscientemente escolhe. E eu, consciente, não, eu me viro. E aí, gente, eu entendi que eu estava sendo a boazona, por quê? Porque no meu inconsciente eu tinha um trauma de infância que nem eu sabia que eu tinha absorvido aquela situação como um trauma, e aí eu não queria dar esse direito para uma outra pessoa. Eu não queria ficar leve, eu não queria me dar o direito de ficar leve com uma pessoa do meu lado. Eu não queria me dar o direito de poder descansar, de poder deixar outra pessoa liderar. Porque era eu quem tinha que liderar tudo. Porque quando eu era criança, eu tinha que liderar tudo, eu tinha que resolver tudo, eu tinha que ser responsável, eu tive que amadurecer muito rápido. Então, isso fez com que as minhas atitudes de adulta fossem guiadas de certa forma. Até que eu precisei olhar para dentro e entender. O Reset, deixa eu responder essa pergunta aqui. O Reset fez uma pergunta. Pode falar. Homem que manda. Né? Eu vou falar o meu ponto de vista, Reset. Eu acho que não é só o homem que manda. Eu acho que quando você está num relacionamento, quem manda é os dois. Você tem que tomar decisões juntos. Isso é relacionamento verdadeiro, isso é parceria de verdade, isso é você ter amor pelo próximo. Tá faltando isso pra gente, sabe? Ter sensibilidade, compartilhar as ideias com a parceira, sabe? Saber escutar e entender. Muitas das vezes o que eu falo aqui não é a verdade absoluta. Meu amor chega e fala, não, Jefferson, olha, eu acho melhor desse jeito. Eu falo, tá bom, então vamos fazer desse jeito, sabe? Eu acho que tem que ser assim, flexível, porque não existe isso de homem que manda e mulher que manda, sabe? E eu tô adorando, gente, porque vocês estão mandando um monte de mensagem, vocês estão interagindo com a gente, e aí a gente se perdeu um pouquinho, porque vocês mandaram bastante, mas eu vou pegar um gancho geral, tá? Do mandar, né? Então eu vou pontuar a respeito disso que o Jefferson falou também, de que eu li um comentário aqui que vocês trouxeram, a mulher tem que tem que cuidar da casa. Gente, se a mulher tá cuidando da casa, que bom, o homem tá fazendo alguma coisa para trazer o dinheiro para dentro de casa. Mas já teve situações onde, e quem já assistiu a live, que inclusive a gente já jantou em live com vocês, o Jefferson que cozinha, o Jefferson que lava a louça, e eu tô no computador trabalhando. Tipo assim, a gente trabalha se ajuda. Junto, a gente tem empresa junto, então aí tem que ter reciprocidade. A gente se ajuda, a gente trabalha junto em vários pontos, não só na questão da casa, porque a casa é pros dois. Né? Tipo, os dois moram na casa, então por que o homem não pode ajudar uma mulher a lavar louça? Isso faz parte de você amar uma pessoa. Imagina, a mulher, pessoal, não é só para você chegar, trabalhar, colocar coisa dentro de casa e se relacionar. Não, às vezes ela tá cansada, ela tá no computador, fazendo as atividades, e aí eu vou cozinhar. Isso aí não vai tirar nossa masculinidade, sabe? A gente vai estar fazendo algo para uma pessoa que a gente ama. Ah, pô, eu tô aqui, ela vai fazer uma faxina, a gente faz junto, sabe? Isso é bom, isso aí vai alimentando mais, cria admiração, sabe? O homem pela mulher. Isso foi se perdendo durante o tempo.
E vocês pontuaram aqui em alguns momentos a questão da mulher ser inferior, né? Da mulher ser submissa ao homem. Gente, ser submissa a alguém é estar sobre a mesma missa, sobre a mesma missão. Então, eu ser submissa ao Jefferson não indica que ele pode pintar e bordar, entendeu? Que ele pode pisar em mim. Isso indica que eu estou alinhada, então eu estou debaixo da mesma missão que ele está. Nós temos o mesmo propósito no Senhor. De respeito, de união, e aí a gente tá cumprindo juntos uma missão. Então lembra, não tem como dois andarem juntos se eles não estiverem em concordância. Então é preciso que tenha esse alinhamento, que tenha diálogo, que tenha conversa, que esteja alinhado isso, porque nem sempre, gente, o homem vai estar bem por alguma questão de trabalho, e o homem esconde muito a questão emocional. Mas homem também precisa de atenção, de carinho, de respeito. Homem também quer ser ouvido. Me corrija se eu estiver errado. Homem também quer ser ouvido, sabe? Tipo, quantas vezes um homem não chega cansado do trabalho e não quer só estar ali com a mulher, não quer só que a mulher dê atenção pra ele, sabe? Então, quando a gente entende que o homem reage às coisas de forma diferente, porque lembra, a PNL ela traz o seguinte: não importa o que acontece, não importa o fato em si, importa como você reage ao fato. Então, a forma como você reage vai condizer com as tuas emoções no momento. Então, se você tá com raiva e aconteceu, se você tá bravo com alguma coisa, e aí aconteceu uma coisinha pequenininha assim, ó, você faz tempestade em um copo d'água. Sabe? Às vezes, caiu alguma coisa. Ao invés de, tipo, ir ajudar porque caiu alguma coisa, pedir se machucou, não. Você vai lá e briga porque caiu, entendeu? Porque a pessoa derrubou, porque ela foi desastrada, porque ela não cuidou. Então, a forma como você reage, às vezes, vai acabar atingindo e ferindo muito mais a outra pessoa. Porque isso indica que você não tá tendo controle emocional. Faz sentido, gente? Gente, bem-vindos todo mundo que tá chegando, quem tá seguindo, que Deus abençoe, parabéns pela escolha de ser imparável de se juntar a gente. Você que já tá seguindo já tem lista de oração e pode ser uma das pessoas presenteadas com o livro, com Mente Escravizada, como que você rompe as amarras mentais para viver o chamado do Senhor, tá? Então o livro tá ali no link da bio, se você que já quer garantir o seu, tá aqui no link da minha bio, então você já pode adquirir. Você que tá chegando, tá se tornando imparável também, bem-vindo. Quer responder? É isso aí, Reset. Reset, ele tem uma mentalidade muito boa em relação a relacionamento. Deus lhe abençoe. É isso mesmo. O homem foi feito para estar no relacionamento, para ser sacerdote e proteger a família, ser líder, né? Mas só que não significa que ele vai ser um soldado, impor tudo dentro da casa. Ele vai proteger, vai tratar de tudo na casa com amor, com carinho, com cumplicidade, com humildade, né? Como falou o mestre ali, tem que ter humildade, né? Quando erra, quando precisa, quando a esposa chama para falar algo, né? Porque a gente não está certo em tudo. Muitas das vezes eu tenho um ponto de vista, ela tem outro ponto de vista. Como ela falou, nós somos de culturas diferentes, às vezes minha visão é totalmente diferente. E a gente tem que ter humildade para escutar. E eu acho que antigamente, né, o homem era mais flexível em relação a isso, escutava mais a esposa. Então, durava mais o relacionamento, porque eles eram mais cúmplices, eram mais amigos, né? E aí eu vou pegar um gancho junto, gente, do que o ilimitado, número ilimitado, colocou aqui, e o mestre, que vocês trouxeram a respeito de que não adianta só um fazer, e realmente não adianta só um fazer, senão a corda ela estoura pro lado mais fraco, né? Então, se só o homem tá fazendo para manter o relacionamento, para alimentar, para cuidar, para nutrir o relacionamento, ou se só a mulher tá fazendo, não vai adiantar, precisa ser 50-50. Às vezes eu não tô bem para dar 50, às vezes o meu máximo é 30. Aí ele chega com os outros 30. Com os outros 70. Eita! Faltou as aulas de matemática. Eu sou de humanas, gente. É ele quem é dos investimentos, dos números. Eu sou das humanas, da mente, dos neurônios. Eu sou dessas. Ele que cuida dos números.
E aí, ó, a gente se completa. Ah, eu tô com 30, ele tá com 70. Ou então, ele tá com 20, eu tô com 80. Ele tá com 40, eu tô com 60. Eu tô com 60, Relacionamento 40. é isso. Entende? A gente dá o nosso melhor no dia, no que a gente pode, nas condições que a gente tem. Às vezes, gente, o nosso 100% não vai ser 100%. Às vezes o nosso 100% vai ser 40, 60, 80, vai ser menos que 100%. Mas aí a outra pessoa, ela precisa entender que você não tá bem naquele dia. Porque ela sabe que o teu 100% não é aquilo. E aí ela vai te incentivar a chegar no 100% e vai te ajudar a entender o porquê que você não tá naquele não queria usar platô, mas naquele nível que você estaria normalmente. E outro ponto que eu achei legal que vocês trouxeram aqui lembra que a gente falou de submissão, de um homem ser o sacerdote da casa? De nada adianta também, eu vi que vocês pontuaram a questão da Bíblia, de nada adianta, gente, a gente saber a letra da Bíblia e não viver o evangelho, não viver o que tá lá. Então, eu vi que vocês perguntaram antes, sim, nós somos cristãos, somos evangélicos, e aí, de nada adianta a gente saber qual é a letra, né, conhecer a Bíblia, por conhecer, e não viver o que tá lá, porque convenhamos, conhecer por conhecer, até Satanás sabe o que tá escrito. Então, assim, qual a lógica da gente ter decoreba, ter na ponta da língua, saber em qual verso, em qual lugar que tá, quando alguém pede, mas aí dentro de casa não respeitar o esposo. De forma inadequada, né? Né? Qual que é a lógica da gente... Vai querer ler? Como é? Qual que é a lógica da gente não respeitar, não tá do lado? Então... Quer falar? Vou puxar o gancho. Vale. Honrar pai e mãe, e é isso pra quem tá perdendo do que eu vou pegar o gancho do que o mestre mandou antes, tá? Da questão da esposa que você mandou antes, tá? Gente, tem bastante mensagem pra baixo. Pode continuar mandando, a gente já desce e responde vocês, tá? É só pegar o gancho pra responder aqui. Honrar pai e mãe é mandamento bíblico, é princípio bíblico. Então, tá lá no rol dos mandamentos, lembra? Que a gente precisa honrar os nossos pais. Só não pode atrapalhar quando a pessoa, né? Mas aí quando a gente se casa, quando a gente escolhe um homem ou uma mulher e a gente se casa, a gente se torna uma só carne com essa pessoa. Até tem um trecho que eu tinha separado aqui, se eu não me engano, que tá lá em Mateus 19:6, que fala assim, ó. Esses já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Então, a partir do momento que você se casa com uma pessoa, você precisa entender que a sua família, que o seu núcleo familiar é o seu esposo e seus filhos. Sua esposa e seus filhos. Pai e mãe vai ser de sangue, gente. Sempre vai ser pai e mãe. E a gente precisa honrar do primeiro ao último dia. Coisa que quando a gente é jovem, a gente não faz muito, né? Porque a nossa mãe fala pra gente, a gente acha que ela é atrasada, que ela é quadrada. Que a gente vai, mãe, isso é coisa de... Só Jesus na causa. Pra que isso, mãe? Quem aí nunca falou isso pros pais? Ai, pai, você é exagerado. Quem aí que quando era novo, era mais aborrecente, não honrou pai e mãe? Saiu pisando duro, saiu batendo porta. Se é da época de mais antigamente, sabe que levou umas lapadas, né? Aprendeu na varada. Se é de hoje em dia, pode ser que o pai não tenha feito nada. Mas, por quê? Porque isso era uma forma de desonra. Era uma forma de não respeitar os pais. Então, quando a gente se relaciona com alguém, quando a gente se casa com alguém, os dois acabam se tornando uma única só carne. E o seu principal núcleo familiar precisa ser a pessoa que está do seu lado. Lembra, a gente vive no mundo relacional. Então, nós vamos ter relações com todas as pessoas. Só que o nível de proximidade relacional que a gente tem é diferente. E aí, às vezes, o homem ou a mulher acaba não se envolvendo verdadeiramente, emocionalmente com o parceiro, porque tá preso com o pai, tá preso com a mãe. Eu mesma, gente, passei por uma situação onde eu tava meio que querendo ser a mãe da minha irmã, porque a minha mãe vivia viajando, trabalhando. Então, eu meio que tava sendo a mãe da minha irmã e inconscientemente, no subconsciente, obviamente, né, na questão emocional, eu tava meio que sendo a esposa do meu pai. Como assim, Stephanie, esposa do seu pai? Eu estava suprindo o papel da mãe da casa. Entende? Eu que estava tomando conta como se eu fosse a mãe da casa, como se eu fosse a dona da casa. Só que não era assim. Né? O correto não é assim. É a mãe, o pai e o filho. A mãe e o pai em linha reta e o filho embaixo. Então eu meio que quis assumir o lugar da minha mãe.
E aí eu precisei ter uma conversa séria com a minha mãe, uma conversa séria com o meu pai e dizer, ó, peraí, isso daqui que a gente tá agindo, eu tô agindo de forma errada, porque eu tô tomando teu lugar em algumas atitudes, em algumas decisões que vão direcionar o teu casamento, a tua casa, o teu outro filho, né, minha irmã no caso. Por quê? Porque eu tava assumindo um papel que não era meu. E muitas vezes, quando a gente fala de honrar pai e mãe, de que pai e mãe são as pessoas mais importantes da nossa vida, a gente acaba querendo assumir um papel que não é nosso e esquecendo do papel que a gente assume quando a gente se casa com alguém. Porque a gente acaba se tornando uma só carne, a gente acaba tendo uma conexão com essa pessoa. Ai, adoro. Peraí que falaram delay. Antes alguém falou, e eu vou puxar esse gancho. Pra quem não sabe, eu sou formada em Direito, tá? Então, antes alguém falou que hoje em dia não separam mais porque é bem mais complicado do que antigamente. E aí, pra lei, é só um contrato. Eu tinha um professor de civil, gente, na faculdade, que ele falava assim, tá na dúvida, casa. Gente, ó, direito civil, por favor. Direito civil, gente, lei, tá? Por que tá na dúvida, casa? Porque você tem a data exata de quando começou a relação. Pensando no divórcio. Não façam isso, tá? Não casem pensando no divórcio. Mas o contrato em si, ele é um acordo de vontade, de união. Então, por que é tão importante a gente ter acordo pré-nupcial, ter contrato com as pessoas que a gente tem serviço, tem acordo, tem permuta, sabe? Gente, contrato é uma coisa que eu digo que é fundamental, que todo mundo deveria ter para absolutamente tudo. Tipo assim, eu vou fazer um serviço para tal pessoa, faz um contrato. Você tá morando em algum lugar? Faz um contrato. Você tá juntando com alguma pessoa? Faz um contrato. Por quê? Porque ali no contrato você coloca absolutamente tudo. Você coloca no papel os acordos que vocês fazem, sabe? O que é um casamento pro civil? É você documentar o acordo que vocês já estão fazendo no mundo espiritual. Então, vocês colocarem no papel, vai ser... Vocês sabiam, gente, que hoje em dia pode ser até prevista algumas cláusulas, tipo, se o homem não fizer tal coisa, se a mulher não fizer tal coisa, vai acontecer X de multa. Vocês sabiam que tem isso? No acordo antinupcial, no pré-nupcial, a gente pode fazer alguns acordos de acordo com o regime de casamento que vocês, casal, escolhem, para que seja penalizado, de certa forma, depois, né, se o outro não cumprir. Mas não é esse o ponto. O ponto é, antigamente tinha divórcio e tinha separação. Então, tinha separação de corpos, que era quando você se separava de uma pessoa, você fazia um processo, e aí quando você passava um determinado período de tempo, agora não vou lembrar quanto que é, porque faz bastante tempo que já mudou a legislação, mas passava um período de tempo, aí você ia para um novo processo para separar judicialmente. Então, tinha esse primeiro período, por quê, gente? Porque se acreditava antigamente naquilo que o Jefferson falou, tanto do homem ouvir mais, tanto da mulher se colocar também em um outro lugar, que as pessoas, elas às vezes se separavam porque precisavam de um tempinho para a cabeça e depois elas voltavam. Então, durante muito tempo, onde teve primeiro separação e depois divórcio, muitas separações não viraram divórcio. Por quê? Porque acabavam voltando. Acabavam entendendo que só precisavam de um ar para a cabeça e acabavam conversando, coisa que não faziam enquanto estavam casados, e aí voltava o relacionamento. Porque aí fazia um novo acordo, fazia um ajuste, foi isso aqui que me fez querer separar. Tá, mas isso aqui eu nem sabia. Gente, eu falo isso porque eu trabalhei na vara da família. Eu trabalhei no Sejusc, então eu participei de muitos acordos, de muitas mediações judiciais na vara da família, onde, poxa, mas eu nem sabia que isso te incomodava. Você nunca falou isso pra mim? Gente, você chegar num divórcio, você chegar numa separação, e a pessoa dizer pra outra que nem sabia o que a outra pessoa pensava. Isso dentro de um relacionamento. Pensa, você tem que estar na frente de um mediador judicial para que a pessoa fale com a outra pessoa. Então, é muito triste isso. E aí fazia com que as pessoas voltassem atrás e diziam, não, peraí, então se era só isso, eu consigo resolver isso. E sim, sou só eu que falo, José, eu me empolguei, porque eu puxei a veia do direito. Perdão, amor. Vamos ver aqui as perguntas Pode do pessoal. responder, amor. Agora eu vou Vai deixar lá. ele responder, gente, porque eu me Aqui, ó. empolguei no direito aqui que vocês me Nossa. pegaram. Cadê? O José perguntou aqui. Sim, José, somos casados, José.
Pela Nós Bíblia. estamos juntos há 7 meses. No primeiro dia que eu conheci ela, eu pedi ela em casamento, resumindo aqui o nosso testemunho. Segura. É, no primeiro dia, eu pedi ela em casamento. Com 1 mês a gente se casou e a gente está junto há 7 meses. Está casado há 7 meses. 6. 6, A né? gente tá casada há 6 e a 6 gente tá meses. junto há 7. Sim. Sim, sou brasileiro, sou baiano, mas estou fora da Bahia há quase 18 anos. E aí, gente, e eu sou barriga verde. Sou catarinense. Só que eu sou lá do oeste. E aí, agora, eu tô morando aqui no litoral. Sim, foi bem rápido, José. Foi algo totalmente direcionado por Deus. Você não estava quando nós falamos antes, né? Porque foi algo incrível que aconteceu quando nós se conhecemos, né? Foi algo que Deus trabalhou na nossa vida, na vida dela, na minha vida, e quando a gente se conheceu, o primeiro dia o Espírito Santo veio confirmando na nossa mente, né? Falando com a gente confirmando. Foi algo muito incrível. E depois disso, não foi algo assim, tipo, de uma hora para outra, porque a gente ficou 1 mês, né? Como eu falei, 1 mês a gente conversando e procurando conhecer um ou outro, para depois a gente se casar, depois de 1 mês. Foi 1 mês de muita conversa constante. Tinha noites que a gente passava conversando, mais de 12 horas, né? Conversando, entendendo o passado, sabe? O que a gente queria, as ideias do futuro, projeções, para a gente entender realmente o que a gente queria, se os nossos ministérios se casavam, né? Então foi algo sobrenatural. Porque, gente, que a gente passou tanto tempo assim conversando pra entender justamente aquilo que a gente. Que eu já contei pra vocês que a gente não comentou, não chegou a comentar na live de hoje, mas eu tinha feito uma listinha do meu varão. Eu falei assim, ó, eu quero um varão que seja assim, 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 ó. Eu quero casar com um marido que seja assim, assim, assado. E aí, no dia que a gente se conheceu, o Espírito Santo foi confirmando algumas coisas. Só que aí ficou algumas coisinhas, assim, pendentes da lista, sabe? Tipo assim, eu tinha feito uma lista enorme, uma folha inteira de caderno de requisito que eu tinha pedido pro meu varão. E aí, não deu tempo num café da tarde de responder tudo. Tipo, quantos filhos você quer ter? Né? Você quer ter gêmeos? Que era um dos requisitos da lista. Qual que é o teu ministério? Que era um dos principais, né? Que o primeiro item da minha listinha era que temesse a Deus sobre todas as coisas. O segundo, que nossos ministérios se completassem. Se não fosse batendo os check de cima para baixo do que eu já sabia que era, eu falei, não é esse daí. Mas foi batendo, eu falei, opa, peraí, a gente precisa conversar. E aí o Entendi. Senhor. A Maria. Sim, Maria, eu tô mantendo a barba por um tempo porque eu tô fazendo um personagem. Eu gravei um filme chamado Mané da Roça com Dedé Santana e fui chamado para gravar a minissérie. Então eu tô mantendo a barba porque eu ainda vou fazer o mesmo personagem na minissérie. Além de ser empresário, trabalhando no mercado financeiro, eu atuo também. E aí. Então, o perguntar do lado da cama que dorme, a gente já intercalou várias vezes. Agora a gente já definiu quem que dorme de que lado. Mas sim, sim, José. Sim, já fiz algumas atuações, fiz um filme em Belo Horizonte, gravei uma minissérie evangélica com Guilherme Leican. Atualmente eu gravei um filme com o Dedé Santana, que é o Mané da Roça. E em outubro eu gravo com o Dedé Santana novamente a série Mané da Roça. E aí. Mestre, eu vi que você perguntou a respeito de seguir o acordo nupcial ou sair e lei. Eu não consegui entender direito. Não, eu não vou pra lei de novo. Eu só quero entender essa pergunta. Não vou puxar pra lei, gente. Não vou ficar meia hora falando de lei. É porque eu gosto do direito. E aí, pra quem não sabe, na terça a gente tem uma live que a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e empresarial. E aí, pra quem não sabe, né, que eu falei que eu sou formada em direito, eu já empreendo há... Jesus, faz uns 12 anos quase, gente. Eu já tô na área jurídica há uns 8. Então, eu sou apaixonada pelo direito de família, porque foi onde eu mais trabalhei durante a minha graduação. E aí,
Posteriormente, né, ali no finalzinho da faculdade, eu comecei a trabalhar mais focado em direito imobiliário, porque eu tinha entrado numa imobiliária. E aí, tanto que hoje eu resolvo toda a questão documental, contratual, que tem dentro dos processos, né? E ajudo na organização e escala de negócios. E é por isso que a gente fala de desenvolvimento pessoal e empresarial. Isso aí, se a gente for pro lado do acordo, e olha só, às vezes tem, tá? Às vezes tem. Por quê? Porque o Senhor, ele direciona. E aí, Stephanie, como assim que o Senhor direciona para um acordo antinupcial? Como que o Senhor direciona de um negócio jurídico, de uma lei? Vocês sabiam, gente, que Deus ele não é desorganizado? Deus ele não é bagunceiro. Não gosta de bagunça, não gosta de desordem. E quando a gente fala de acordo pré-nupcial, de casamento, tudo existe um processo. No mundo espiritual não é diferente, existe um processo. Tanto que eu comecei a estudar um pouquinho mais a Bíblia, me aprofundar na questão teológica, porque eu estava buscando muito da lei dos homens, da lei da terra, e aí eu senti falta da lei de Deus. Eu falei, opa, peraí, tô estudando só do lado errado. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais a Bíblia e tudo mais. A pergunta é qual coisa fala da terça-feira. E aí... Calma, já vou puxar pro gancho. E aí... Deixa eu responder. Porque ele tá com medo que eu puxe o assunto de terça, porque daí a gente mistura, gente. Não, tô falando pra você puxar mesmo. E aí, tá, a gente pode falar mais sobre na terça. Então, nessa terça, hoje é domingo? Então nessa terça a gente pode falar um pouquinho mais sobre também. Não entendi, então. Eu não tô sendo empresário, eu tô falando na... Sim, José, sim. E aí, sou empresária. E aí, na terça-feira a gente conversa mais sobre. Mas a questão de Deus direcionar, gente. Tanto no acordo antinupcial, tanto num contrato. Lembra que eu falei que os nossos contratos são importantes? Os acordos que a gente faz são importantes? Pensa que no mundo espiritual tem um contrato entre você e o mundo espiritual. Tem o teu lado da história, a tua força do braço, o lado que você quer controlar e o lado de Deus, o lado que o Senhor guia. E Deus, gente, ele não é invasivo, ele nos deu o livre-arbítrio. Então a gente vai viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, se a gente quiser. Lembra? Ele deixou a gente escolher se a gente quer viver a vontade dele ou se a gente quer viver a nossa vontade. Só que quando a gente escolhe não ponderar o outro lado, não entender, não ouvir, não discernir, não pedir para Deus sabedoria, o que Deus tem pra gente, a gente vai acabar só escolhendo o nosso lado. E normalmente, quando um acordo de vontades, um contrato, uma união, algo, não é um acordo, é só uma imposição de um lado, dá treta, dá coisa ruim, não dá certo. Normalmente, podem olhar, gente, em vários casos na Bíblia, onde a pessoa quis fazer pela força do braço e não quis ouvir o Senhor, não quis obedecer ao Senhor, deu treta. Por exemplo, Moisés, quando ele tinha que falar com a pedra. Lembra lá de Moriá, que ele tinha que falar com a pedra para a pedra jogar água? O que ele fez? Foi lá e bateu na pedra. Saiu água igual? Saiu, não saiu? Só que aí, qual que foi a consequência dessa ação dele? Então lembra, toda decisão tem sanção. Toda decisão que a gente toma tem uma consequência. Qual que foi a consequência dele não ter obedecido a Deus? Ele foi uma pessoa, por exemplo, que não entrou na Terra Prometida. Stephanie, você está falando que Moisés não entrou na Terra Prometida porque ele bateu numa pedra? Deus tinha mandado ele bater? Ou Deus tinha falado para ele falar com a pedra? Ele fez o que Deus falou para ele fazer? Ou ele quis fazer do jeito dele? Ele ponderou, ele ouviu, ele prestou atenção no que Deus estava falando? Ou ele quis fazer do jeito dele? De mesmo modo, teve um outro momento onde o Senhor estava bravo com o povo, lembra? Que ele estava lá fazendo as estátuas lá de ouro, de bronze, não sei o quê. Bezerros, né? Os bezerros lá. E aí
ele queria eliminar tudo. E aí Moisés falou assim, ó, é teu povo, o senhor que falou que ia tirar. Ele falou, tem razão. Aí Deus, ele ponderou, ele ouviu o que Moisés tinha para falar. Porque aí ele lembrou de qual foi a palavra dele. Então, gente, ele teve discernimento, ele teve sabedoria. E o homem não. E aí a gente volta naquilo que a gente falou antes. Se a gente quer fazer só o que a gente quer, só na força do nosso braço, e não pede direcionamento para o Senhor, as nossas escolhas não vão ser assertivas. Principalmente quando a gente está falando de relacionamento. Porque a gente vive no mundo relacional. A gente se relaciona com pessoas. Então, se você sair xingando, brigando com todo mundo na rua, você acha que as pessoas vão te tratar como? Se você desonrar teu marido, se você não se colocar sobre a mesma missão, se você não respeitar, se você deixar tudo pra ele fazer. Tipo, vou lavar minhas mãos, ele é o homem da casa, ele que faça. E você não ajudar, você não colaborar, você acha que vocês vão ir pra frente juntos? E o homem da mesma forma, né? Tem que ser parceiro também. As atividades, muitas das vezes a gente fala, isso aqui é só de mulher, isso é só de homem. Não, tem que compartilhar as atividades, sim. Com relação às normas, né, as leis, elas existem muito antes da gente existir. Por quê, gente? Porque se a gente for analisar, desde Gênesis, antes mesmo das leis serem escritas, elas já eram um costume. E, por exemplo, a legislação hoje, vamos pegar a brasileira, ela assume os costumes, a analogia, a cronologia, como coisas que coordenam o direito. Por exemplo, uma jurisprudência é uma decisão dos tribunais, então é um entendimento sobre determinada lei. Na palavra, na Bíblia, se a gente for olhar, não era seguido ipsis literis todas as leis. Ipsis literis é igual a letra que estava lá. Mas o entendimento, o que se adequava à sociedade naquela época era aplicado. E aí, conforme a sociedade ia avançando, eles iam mudando as leis, assim como é hoje em dia. Então, a sociedade vai avançando, as leis precisam avançar e alterar de acordo com a sociedade. Você respondeu, Átila? O Átila falou o quê? Pediu qual era o tema? Não, você tava falando. Perdão, eu tava aqui tagarelando de novo, né? Pegando o gosto do direito antes, pra variar. O tema de hoje, Átila, na live de casal, na live de relacionamento, a gente fala sobre diversos pontos que vocês trazem pra gente de questionamentos. Mas o questionamento inicial que deu o direcionamento da live foi por que as pessoas hoje, os relacionamentos hoje não duram mais como antigamente? Por que as pessoas hoje não ficam mais juntas como era antigamente? Sarael, amém, obrigada, que Deus abençoe. Obrigada. Que Deus abençoe. Por quê, gente? E aí, a gente vai analisando, né? A gente tava falando dessa questão da legislação. A sociedade vai mudando, a lei vai mudando. Mas a gente precisa olhar o que está escrito na palavra. A palavra lá fala assim, que o povo perece por falta de conhecimento. Então, não vos amoldeis as coisas desse mundo. Não é porque a sociedade está pregando X crença, que a sociedade está aceitando X situação, que você precisa se amoldar a essa situação. Renovai-vos pelo poder da vossa mente. Então, a gente precisa entender o que é certo e o que não é, e renovar a nossa mente através do conhecimento. Quando a gente conhece a verdade nos liberta. E a verdade só é uma, né, gente? Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega até Deus senão através dele. Ponto. É isso aí, Tiago. Estar alicerçado no Evangelho é a melhor coisa. A base de tudo, de uma família, é estar alinhado a Cristo, né? Só assim a gente vai blindar nossa família, a gente vai ser um homem melhor, uma mulher melhor, né? Que a gente vai entender qual é o nosso posicionamento, né? Nós já respondemos algumas perguntas aí que falou que o homem que manda. O meu ponto de vista sempre foi diferente. Eu acho que o homem e a mulher se completam,
né? Meu amor citou aqui, né, uma situação que às vezes ela acorda e às vezes ela não tá com tanta disposição, e às vezes eu também, um animo o outro, a gente trabalha junto e um vai dando força, e daqui a pouco a gente tá na mesma frequência, a gente tá alinhando tudo, e, né, e graças a Deus a gente finaliza nosso dia e agradece a Deus por tudo que ele fez, porque é isso, ser casado, ter uma parceira, é ser amigo, se ajudar em todos os aspectos. E a base de tudo é amar, é ter um amor verdadeiro, ser parceiro de verdade. E aí, quando a gente fala de ser parceiro e de amor, Deus, ele é amor, gente. E aí, crer ou não crer, aí a gente entra num outro ponto bem legal, e aí a gente já vai direcionando a nossa live para os finalmente, que as aflições no mundo, elas caem para todos. Então, todo mundo tem aflição. Todo mundo tem, sabe? Quem aqui nunca se perguntou, ai meu Deus, por que só comigo que acontece isso? Não é só com você, o alecrim dourado, acontece com todo mundo. Depressão, ansiedade, luta, batalha, às vezes os projetos não saem como a gente tá planejando. Acontece pra todo mundo, pra quem crê e pra quem não crê em Cristo. Só que qual que é a nossa boba da nossa vantagem, né? Que eu falo que a gente que crê. Porque Cristo já venceu o mundo. E a salvação, gente, ela é individual. Então, assim, você não precisa... Você pode falar para outra pessoa, você pode ensinar, você pode evangelizar, você pode falar de Deus, do amor do Senhor para outra pessoa, mas a escolha de ser salvo ou não é individual. Então, se você crê de todo o seu coração, o Senhor ele vai te direcionar, né? Vai te salvar. Agora, se você não quer crer, se você quer levar uma vida de qualquer jeito, quer levar uma vida, tipo, na força do teu braço, com as tuas escolhas, não respeitando a outra pessoa que tá do teu lado, porque eu vi aqui que vocês pontuaram de que às vezes a outra pessoa não tem o mesmo entendimento que eu. Então, assim, cuidado com o julgo desigual. Por quê? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Então, principalmente quando você tá dentro de um relacionamento, vocês precisam estar alinhados na mesma missão. É isso mesmo. Tipo, vocês precisam se respeitar, vocês precisam gostar das mesmas coisas, sabe? Porque se não tivesse companheirismo, não vai ter como fluir o relacionamento. Olha aí que interessante, ó, a Pérola. Pérola ficou no relacionamento por 30 anos. Eu gostaria de saber, Pérola, um exemplo de atitude que fez com que esse relacionamento durasse tanto tempo. Você poderia compartilhar isso com a gente? Se você fosse citar duas palavras. E aí, até que a Pérola comenta aqui pra gente, 2, 3 palavras. O que levou o relacionamento a durar 30 anos? Derrubei. 2, 3 palavrinhas, Pérola, de o que levou a durar tanto tempo? De levar 30 anos. E aí, gente, só pra gente já ir pra linha, né? De que a gente falou do julgo desigual, de vocês casais estarem alinhados, sobre a salvação ser individual, porque lembra que às vezes podem estar, tipo, você pode estar casado e você pode subir e o outro não, ou o outro pode subir e você não. Por quê? Porque a salvação, ela é individual, então é você quem escolhe diariamente, você quem precisa renunciar, precisa obedecer ao Senhor diariamente. E aí... E essa coisa do mandar também, né, que é um debate muito, vem até hoje, essa coisa de imposição, que o homem que manda, a mulher que manda, isso aí vem destruindo muitos relacionamentos por falta de discernimento, falta de parceria, de ser flexível em relação a isso, sabe? E outro ponto que você falou agora de discernimento, outro ponto às vezes, por exemplo, a gente comentou aqui que a gente é evangélico. Às vezes, o casal ou uma pessoa do relacionamento se apega à placa da igreja X. Isso. Tipo assim, eu vou lá na igreja X porque o pastor fala tal coisa. E aí, aquela coisa que aquela pessoa fala acaba se tornando uma verdade absoluta. E ela acaba se prendendo e estando mais preocupada com o que o pastor tá falando, com o que o irmão da igreja tá falando, do que o que Deus tá falando pra ela. Isso. Então, assim, acalma teu coração aí, porque não é bem assim que funciona. A gente precisa estar preocupado com o que o Senhor tá pensando e tá falando da gente. Então, é bom sim que a gente vá na igreja, que a gente ande em comunhão com os irmãos, né? Porque um ferro afia o ferro, a gente precisa estar junto, não é bom que a gente ande sozinho, é bom que a gente congregue, só que a gente não pode tapar os olhos, ficar cego
e acreditar só no homem. Pelo contrário, porque tem muita gente hoje em dia que fala de Deus e não fala com Deus. É isso mesmo. Então a gente precisa ter esse discernimento de entender se aquela mensagem que a pessoa está falando é da cabeça dela, né, do conhecimento técnico dela, ou então é o que o Senhor está direcionando para a igreja, né, naquele momento. E a igreja, gente, é o corpo de Cristo, né? Então a igreja somos eu e você, cada um de nós somos templo do Espírito Santo. Quando a gente está em unidade, quando a gente está em unidade na igreja, a gente acaba ficando mais forte. Mas a gente precisa prestar atenção no que o Senhor está falando, lembra? E eu falo isso toda live, inclusive. É mais importante do que você ouvir falar de Deus, ouvir louvor, participar de culto, participar de live aqui com a gente. Mais importante do que isso, gente, é você entrar dentro do teu quarto, fechar a porta e orar ao teu Pai no secreto. Absolutamente nada vai substituir essa conexão direta que você tem com Deus. Absolutamente nada. Essa linha direta que a gente tem, desde quando Cristo veio e o véu foi rasgado, nada vai substituir. Então, todos nós temos essa oportunidade, temos esse livre acesso a Deus. Vai falar algum ponto específico? Que você estava lendo? Não? Oi, deixa eu dar uma olhada aqui. E aí, gente, então a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Com o que eu vi que alguém trouxe antes aqui a respeito da religião. Que a gente não se prenda numa religiosidade. Que a gente seja e tenha discernimento espiritual, né? Porque somos seres espirituais. Que a gente tenha esse discernimento de espírito, de entender que o Senhor, ele está acima. Tá? Então, ele é o nome sobre todo nome. É a pergunta do... Pode passar. Cadê? É do Só fala a Rezende? pergunta. Fala a pergunta, amor, se Cadê? você lembra. Fala qual é a pergunta e dá a resposta. Ah, cadê o Rezende? Reset. Olha, Rezete, esse ato, a gente já até respondeu aí acima, acho que alguém já perguntou, esse ato quando é feito com frequência e te tira sua sensibilidade, isso te afasta, sabe? De você ter algo verdadeiro com a pessoa. Então, é um ato que te deixa fraco espiritualmente, sabe? A gente, como orientador de desenvolvimento de pessoas, a gente orienta que a pessoa se santifique e guarde o seu corpo para a pessoa que foi direcionada para você, sabe? Porque isso aí nos enfraquece, tá bom? Quando a gente enfraquece o nosso espírito, a gente dá voz para nossa carne, lembra? E a gente precisa, e tudo aquilo que a gente alimenta, que a gente foca, que a gente proporciona, cresce, aumenta. Então, se a gente prestar mais atenção e der mais atenção e querer mais os prazeres da carne, a gente vai aumentar e vai deixar a nossa carne mais forte, e o nosso espírito vai ficar fraco. E aí, abre brechas, né? E aí, quando o nosso espírito tá fraco, a gente abre brecha. E o inimigo, gente, ele é sorrateiro. Ele é assim, ó, ardiloso. Ele não pode ver uma brecha aqui, ó. Não pode ver uma brecha que entra. Ele finca o pé na porta e entra. Cristo não. Ele fala assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Se você permitir, eu entrarei e farei morada. Então, Deus, ele não é invasivo. O Espírito Santo, ele fala assim, ó. Se você permitir, Cristo, ele fala, se você permitir, eu vou entrar. Eu vou morar na sua vida. Mas é você quem precisa decidir. É você quem precisa querer. Lembra, DDD, gente, as nossas decisões definem o nosso destino. E toda decisão tem sanção. Então, toda decisão que a gente toma tem uma consequência, seja ela boa ou ruim. Tá bom? E é justamente, não entendi ali a linha do que vocês estavam trazendo, mas peraí, deixa eu terminar. E justamente... Achei que você ia falar, amor, perdão. E justamente por ele ser todo poderoso, Davi, ele nos deu esse livre-arbítrio, porque ele mandou a gente para a terra, lá em Gênesis fala, que ele fez a terra para o Filho do Homem. Então ele fez a terra para que a gente governasse, sujeitasse sobre a terra, para que a gente direcionasse e mandasse aqui, e não o inimigo. E aí a gente pisa na cabeça do leão, pisa na cabeça da serpente, lembra? A gente destrói, porque é a gente quem precisa controlar. Só que, quando a gente está alinhado, quando a gente está no centro da vontade de Cristo,
Quando a gente não tá no centro da vontade de Deus, a gente tá sendo guiado pelo inimigo. E aí, muito provavelmente, as ações que a gente toma é o que o inimigo quer e não é o que o Senhor tem pra gente. Perdão, amor, pode falar. Não ia falar não, tranquilo. Eu achei que você ia falar, te cortei. Não. Tipo assim, porque eu não queria perder a linha de raciocínio. Não, é a Mara lá, ó. Eu achei que ele ia falar e eu tava empolgada. Deus não veio das próprias escolhas. Mestre, sobre o detalhe do nosso encontro, a gente tem na live Na primeira live na de primeira relacionamento. live. Então foi algo totalmente direcionado e como nós falamos no começo, a gente passou um mês conversando para entender Se era de Deus, se era da de nossa cabeça. Deus, se era da nossa cabeça, mas logo no primeiro dia, Deus já tinha confirmado sobre o nosso relacionamento, que no primeiro dia eu pedi ela em casamento. Então, em espírito, Deus vinha confirmando, sabe? Foi algo incrível. Todo o nosso testemunho tem na live de relacionamento. Na primeira. Na primeira, tá bom? Tá lá na vermelhinha, gente. As lives que a gente grava aqui, assim que o TikTok libera, eu posto lá na outra rede, na vermelhinha, né? Eduardo, eu já congreguei na CCB até tomei aula de violino. Eu congreguei lá por 5 anos na CCB em São Paulo. Agora eu congrego aqui em Santa Catarina. E aí, gente, agora a gente congrega aqui. Eu nunca congreguei na CCB, tá? Eu já congreguei na Quadrangular por muito tempo, na Batista, na Lagoinha. E aí, agora eu tô congregando aqui em outra que tá na mesma linha também. Amém, mestre. Amém. Deus lhe abençoe. E um outro ponto legal que eu acho que pra gente ir pros finalmente, né? Porque a gente falou que ia pros finalmente antes, a gente tava direcionando e não encerrou ainda. Outro ponto legal é pegando justamente esse gancho da pergunta que o mestre trouxe e que você falou sobre as nossas escolhas serem pessoais ou serem de Deus. Lembra que a gente falou sobre a gente estar alinhado à vontade do Senhor? Então, quando a gente está alinhado à vontade de Deus, a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável. O Senhor, ele sempre faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Tem um trecho na Bíblia que fala assim, ó, olhos nenhum viram, ouvidos não ouviram, nem jamais chegou no coração do homem aquilo que o Senhor tem para aqueles que o amam. Então, quando a gente está alinhado à vontade do Senhor, se a gente ama o Senhor, a vontade dele é muito melhor que a gente. Não é para que a gente sofra, não é para que a gente tenha dor. Lembra que eu falei que as aflições tem para todo mundo? Então, quando a gente está alinhado à vontade dele, quando a gente quer o que ele quer pra gente, é uma vontade muito melhor do que só a que a gente quer, sabe? E às vezes a gente não recebe do Senhor o que a gente pede porque a gente pede mal. A gente pede errado, diz a palavra. Como assim, Stephanie? Quando a gente pede pra gente, sendo egoísta, a gente acaba não recebendo o que a gente quer. Por exemplo, eu quero um relacionamento, mas eu quero só pra mim? Por que eu quero um relacionamento? Eu quero alguém do meu lado porque eu tô com alguma dependência emocional ainda e eu preciso ter alguém do meu lado? Eu tô com algum trauma, alguma crença, alguma coisa que eu preciso transferir alguma coisa para outra pessoa que vai vir do meu lado? Sabe? Às vezes a gente precisa parar para se analisar. E fora uma coisa, a gente parar para analisar a gente mesmo e perguntar quem nós somos no reino de Deus. Isso é importante, pessoal, porque todo mundo tem um objetivo aqui na Terra. E a pessoa que vai estar do seu lado, ela vai te completar para você cumprir um propósito aqui na Terra. Aí a gente se pergunta, por que Deus nos uniu? Porque a gente tem um propósito junto, não foi uma união qualquer, é uma união de propósito. Então, quando a gente entendeu isso, a gente falou, então não é um relacionamento comum, é uma união de alma, é uma união que Deus quer fazer algo na nossa vida para transbordar na vida de milhares de pessoas. E é isso que a gente vem fazendo, a gente vem pedindo sabedoria a Deus, Deus está nos dando discernimento, né? E a gente vem seguindo. E por exemplo, né? O que eu tinha pedido, que eu queria, né? Lembra que eu falei da listinha de quem eu queria para casar? A escolha foi minha, né? Deus me deu o livre-arbítrio, eu casei porque eu quis.
né? Porque Deus direcionou, obviamente, a pessoa que batesse os requisitos da minha listinha. Só que eu não pedi um relacionamento só pra mim, gente. Lembra que eu falei? O segundo item da minha lista era que os nossos ministérios se completassem. Então, que eu e ele, a gente pudesse ser usado pelo Senhor, que a gente pudesse ser canal de bênção, que a gente pudesse ajudar a edificar outros casais, a restaurar outros casamentos, a libertar pessoas de traumas, de vícios, né? Coisas que, tipo, a gente passou na nossa vida não foi à toa. Tudo que você passou não foi à toa. Foi para que, se você já tem o livramento, se você já recebeu a cura do Senhor, quando a gente esconde, a gente tá roubando a glória de Deus. Então a gente precisa contar que foi o Senhor que fez. Então, para que o nome dele seja glorificado, porque é tudo dele, para ele, que são todas as coisas. Eduardo, hoje a gente congrega aqui numa igreja chamada Família do Reino. Ela tem uma metodologia parecida com a da Batista. Se você estiver aí ainda. Perdão, passou. E hoje aqui no litoral a gente congrega nessa igreja. E aí, tanto que a gente começou a live no Tareco mais tarde, justamente porque a gente estava na igreja. E aí, hoje era dia de Santa Ceia, era um dia onde a gente reassume o nosso compromisso com o Senhor e com os irmãos da igreja também, né? Sim, Salomão, na CCB, os irmãos se cumprimentam com um beijo na lateral do rosto, que é chamado de ósculo santo. É saudação, né? Então, cada igreja, cada denominação tem uma forma de se cumprimentar. Às vezes a gente fala shalom aqui, porque na igreja que a gente vai, a gente costuma falar shalom. Mas eu, por exemplo, na quadrangular, falava paz esteja convosco. Então, tem gente que chega aqui que a paz esteja convosco, a paz de Cristo, paz do Senhor, Jesus, shalom. Então, várias formas de cumprimento, mas todas as formas de cumprimento louvando ao Senhor, entregando, desejando para o outro a paz do Senhor. E é isso que é importante, gente, que a gente esteja alinhado e que a gente saiba, e que independente de placa XYZ, religião XYZ, a gente possa querer o bem da outra pessoa. A gente possa querer fazer o que o Senhor queria que a gente fizesse. Porque tem um trecho que fala assim, ó, tá lá em Marcos 4 ou 5, que fala que ele não veio, que o Jesus ele senta na mesa com os cobradores de impostos, com quem era mal visto, digamos assim, pelos homens da lei, né? Os homens da lei de Deus. E aí ele fala assim, não é quem tá curado que precisa ir no médico. Não é quem, sabe? Não é quem tá salvo que vai precisar de mim. Eu vim justamente para eles, justamente para quem não conhece o evangelho, para que ele pudesse atingir mais pessoas, para que ele pudesse saquear o inferno, que aí nós que somos cristãos hoje, né, somos mini cristos, somos seguidores de Cristo, temos que fazer a mesma coisa, temos que ir lá e saquear o inferno, então pregar o evangelho a toda criatura, durante todo o mundo. Amém, gente? Alguém tem algum pedido em específico? Ou alguma questão em específica pra gente finalizar? A respeito disso que a gente tava falando agora? Se não, gente, eu vou já dando os avisos gerais, até que vocês vão comentando aí, tá? A gente tem live todo domingo aqui, se você chegou mais tarde, se você perdeu os avisos gerais, fica ligadinho. Já me segue se você não segue ainda. Boa noite pra quem tá indo, mas segura o coração, porque a gente ainda não orou. Então segura mais um pouquinho. Já vou liberar vocês. A gente tem live todo domingo, eu e o Jefferson, a gente vem aqui pra falar de relacionamento, casamento, tirar dúvida de vocês, fazer esse nosso bate-papo. Na segunda-feira, na segunda, na quarta e na sexta, eu venho aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre alguns temas em específico que o Senhor direciona. Então é a partir das 8 horas da noite, a partir das 20, horário de Brasília, tá, gente? Todos os horários, seja no domingo ou durante a semana, é horário de Brasília. E de manhã a gente tem live devocional a partir das 7, 7h15, tá bom? Então todo dia a gente se encontra de segunda a sexta. Na terça-feira em específico, a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e empresarial. Então a gente fala mais sobre os produtos, serviços que a gente tem, consultoria, mentoria, explica um pouco mais do ecossistema, do CAF também, que era pra gente ter falado um pouquinho hoje, que é o Centro de Apoio à Família que a gente tem, onde você pode estar auxiliando, tá abençoando outras vidas. Então, já são mais de 160 famílias auxiliadas, né, que recebem o auxílio emergencial. Isso aí, aproximadamente 900 pessoas que já receberam o auxílio do CAF. Então, a gente foca não só em proporcionar o alimento para a pessoa que está necessitando, né, na questão do auxílio emergencial, mas também
ter uma questão de apoio, de direcionamento emocional, para que a pessoa entenda que, do desenvolvimento pessoal, né? Que a pessoa entenda que aquilo é o momento, entenda o porquê que ela entrou naquele momento, que ela tá passando por aquele momento, e que ela possa sair daquele momento. Que ela possa passar por essa dificuldade, lembra? É a gente quem passa pelas dificuldades, não as dificuldades que passam pela gente. Então, para que a pessoa passe por essa dificuldade e no futuro ela possa transbordar na vida de outra pessoa também, tá? Então, são várias cidades aqui do Brasil, né, amor? São várias famílias do Brasil. São 2 aldeias em Moçambique que o CAF, ele auxilia. Então, se você sentir no coração, quiser entender um pouquinho mais sobre o projeto, gente, terça-feira a gente vai conversar um pouco mais, tá? E pode mandar mensagem aqui pra mim no direct, manda com a palavra CAF, que eu te mando o link da página que a gente tem, que a gente tem, e aí você consegue ver mais informações, tirar as dúvidas, enfim, fazer, se você sentir no coração, apoiar também, tá bom, gente? Geralda, né? Amém, Geralda. Deus lhe abençoe. Fabiano Leonardo, meu esposo Dali. Amém, Geralda. Vai ser eu. Vai aí, irmão. Eu? Então vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por essa live, por cada alma que passou por aqui, por cada pessoa que continua conosco hoje, que o Senhor possa trazer clareza, possa trazer discernimento, possa trazer sabedoria para cada um, para que todas as conexões, todas as falas, todos os direcionamentos sejam interpessoais, sejam dentro de um relacionamento de casa, seja num relacionamento com os pais, com os filhos, seja direcionado pelo Senhor, que a gente não queira só fazer as coisas pelo nosso braço, na força do nosso braço, mas que a gente seja guiado e que a gente queira fazer a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Então, se a gente estiver direcionado e alinhado ao Senhor, a gente passa pelas aflições desse mundo e não é o mundo, não são as aflições que passam pela gente. Que o Senhor proteja e guie todas as famílias, a família da Geralda, o Fabiano, o Leonardo, o Daliber, que o Senhor proteja essa família, que o Senhor restaure e fortaleça para que eles estejam na presença do Senhor, para que eles sejam direcionados pelo que o Senhor tem para a família deles, que o Senhor possa transbordar através da vida deles, que eles sejam um exemplo, que o Ivan seja uma pessoa abençoada, que ele possa ser usado pelo Espírito Santo, que o Senhor possa, nessa semana, fazer uma semana extraordinária da nossa vida, que o Senhor possa multiplicar, possa fazer com que onde a gente coloque a planta dos nossos pés, a gente tome por herança, e onde a gente coloque as nossas mãos, prospere. Que o Senhor traga até cada um os seus amigos, que o Senhor traga pessoas alinhadas ao seu chamado, ao seu propósito, para que contribuam no nosso processo. Que a gente não se engane, Senhor, que cada um que está aqui não se engane com a pessoa que é para estar do seu lado, que cada um encontre sua alma gêmea, que tenha do seu lado a pessoa que o Senhor tem preparado para que seja cumprida na sua vida o seu chamado, o seu propósito, e que juntos possam ser testemunho do que o Senhor já fez e fará na vida de cada um. Amém? Amém. Amém. Família abençoada, glória a Deus. Gente, amém, Israel, isso aí. Que vocês tenham uma excelente semana, que seja uma semana maravilhosa, abençoada, extraordinária. E, fiquem ligadinhos nos horários das lives, tá? E participem aqui com a gente. Eu espero vocês amanhã, tá bom? Amanhã de manhã, nossa live para quem pode, para quem não pode, amanhã de noite, tá bom? Então já me segue para não perder nenhum conteúdo. Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Até amanhã.